Coloco aqui nessa imagem os dois tipos de jovens, para a gente se aproximar um pouco mais do quão diferente é, e marcando especialmente que o aspecto em questão aqui é o aspecto da relação com o saber orientado, previamente orientado, essa coisa vertical. Então, como mudou muito o mundo, e aí eu estou falando nesse momento dessa mudança no mundo, especificamente em relação aos jovens, como mudou muito, o autor diz na página 24 que as soluções que serviam há 30 anos, 30 quando ele escreveu o texto, agora a gente vai ter que falar 40, temos que corrigir, né? Atualizar a data. As soluções que serviam há 40 anos já não valem mais, já não vão mais servir, porque mudou muito a cabeça do jovem, mudou muito o ambiente do jovem. Voltando aqui, o ambiente é completamente diferente. A sociedade na qual eles estão inseridos é completamente diferente. E o modo de eles pensarem e agirem é completamente diferente. Então, se mudou, o que é que nós estamos fazendo com as mesmas soluções de 30, 40 anos atrás? É necessário reinventar a clínica, a pedagogia e a justiça. É necessário reinventar. Se o mundo mudou, o meu modo de viver e de tratar aqueles que estão vivendo nesse novo mundo não tem como ser exatamente igual. Vai mudar tudo? Não. Eu vou trazer isso para vocês. Tem um cerne, vamos chamar, tem um DNA que vai se manter. Mas a expressão, a manifestação, o envelope vai ter que se atualizar. Nós vamos ter que baixar a última versão do aplicativo. E talvez ainda não fizemos esse trabalho. Eu vou contar para vocês como que na clínica a gente tem buscado fazer esse trabalho. E talvez isso possa inspirá-los no campo da educação. Quando a gente fala do mundo mudou, a gente está também dizendo que o mundo anterior era um mundo que, assim, a sociedade, os laços entre as pessoas, era algo que havia uma inscrição social do limite e da morte. Por isso eu trago essa imagem que se remete ao tempo da Quaresma, por exemplo, na religião católica, né? E o Fox diz isso no texto dele, né? Que mesmo quem não era, há pouco tempo atrás, mesmo quem não era exatamente um praticante da religião, havia, durante aquele tempo quaresmal, aqueles 40 dias, havia uma atitude de recolhimento, uma atitude é isso que a gente está chamando de incluir simbolicamente a morte. Havia um pensar na morte. Ver esse crucifixo, ver essa coroa de espinhos, ver esse tecido roxo, evoca a morte de alguém. Para os cristãos, a morte de Cristo. Então, vejam, tomemos um exemplo de algo que ainda é mais presente. Esse da Quaresma, acho que tem um enfraquecimento bastante perceptível, né? Isso não toca mais a tantos quanto já tocou tão genericamente a quase todos em tempos anteriores. Mas tem um rito de passagem que é ainda muito forte, que ajuda a gente a entender a força dessa coisa social, do contexto social. Réveillon. Réveillon é um momento onde está todo mundo conectado em relação ao encerramento de um ano e na melhor expectativa de um novo ano. E isso faz uma diferença imensa para a pessoa, como se do dia 31 para o dia 1º, a pessoa fosse de fato entrar numa nova era. Então, e aí as pessoas fazem propósitos, as pessoas, enfim, né, sentem um ímpeto de renovação.
porque no conceito é um novo ano, no calendário é um novo ano. Então é dessa força social que eu estou falando, que em tempos anteriores havia, por exemplo, em relação à quaresma. Você tinha ali, você compartilhava com todos ao seu redor de um movimento de se pensar, de se renovar, de se deparar com a morte. Os tempos de hoje não portam isso de uma maneira tão potente. Não que acabou, não acabou, mas a potência disso, o alcance disso, o sentido disso para os jovens é um tanto hoje esvaziado. Então, isso é um dos elementos que nos mostra como que mudou ao nosso redor. E se mudou ao nosso redor, como é que a gente quer continuar funcionando como antes? Eu vou ficar que nem um sino em cima desse ponto aqui com vocês. Tanto melhor se pudermos aprender, já que mudou o mundo, ele diz, tanto melhor se pudermos aprender desses mesmos adolescentes as soluções inusitadas que eles estão encontrando para viver em uma época sem padrão. Isso aqui retoma um pontinho que eu já tinha colocado lá no tratamento, que o tratamento passaria por aprender com eles a essência do que eles vivem hoje. E aqui ele dá um passinho a mais. Aprender desses mesmos adolescentes sobre as soluções inusitadas que eles estão encontrando para viver em uma época sem padrão. A época do padrão em Deus, na pátria, como agora há pouco a gente falava, não tem a mesma força de antes. Então, como é que esses jovens de hoje estão se valendo? Vamos fazer esse exercício de pensamento. Nós tivemos esse padrão da pátria, ainda pegamos um pouco disso, esse padrão da religião, e isso nos orientava na vida. Eles não. Isso para eles não tem a mesma força do que teve para nós. Então, eles estão tentando se orientar como? Segundo o autor, eles têm tentado soluções para isso. Soluções que para nós são inusitadas, a gente não tinha visto isso antes. Daí, de novo, o mutante. É novo. Para viver nessa época sem padrão. Que soluções? Ele dá 2 exemplos no texto, vocês vão se lembrar. Ele dá o exemplo da música eletrônica, que é uma música que a princípio não tem letra, ou seja, esquece esse negócio de compreender, esse negócio de falar. É uma música que é para ser sentida no corpo, é uma coisa muito mais do corpo do que do pensamento, e que aglutina um número imenso de pessoas. Ou seja, isso faz, entre aspas, algum sentido para eles. Sentido nesse sentido do isso fala com eles. Isso os captura, melhor dizendo. Isso para um grupo enorme de pessoas em torno de uma música que não tem letra. Isso foi um fenômeno, ainda há a música eletrônica, evidentemente, mas foi algo muito marcante por volta ali dos anos 90, né, e que se disseminou pelo mundo todo. Ainda hoje existem muito as festas raves, e as pessoas se juntam ali, não se conhecem exatamente, podem ir sozinhas, podem ir acompanhadas, e elas vão curtir algo de uma posição muito pessoal. Não é uma ideia de compartilhamento no sentido de estamos todos juntos na mesma. Estamos todos juntos, sim, só que cada um na sua. É uma estrutura bastante diferente. E aí ele diz sobre a música eletrônica que isso que eles fazem é compatível com a época da internet. Essa época múltipla, horizontal, onde cada um encontra o seu interesse corporal. Vão pensando aí no aluno de vocês. O seu interesse corporal, sem ter de explicar o porquê. A gente pede muito dos meninos, ou a gente quer muito dar para os meninos as explicações do porquê. Não é muito típico deles. Não é muito característico. Eles não estão muito ligados nisso. E também, eles fazem isso sem ter nenhuma boa razão universal, sem ter nenhum ideal unificador. Então, vocês vejam como que aqui, nesse exemplo da solução que eles encontraram, eles, os jovens,
que não tem mais a quaresma como força de inscrição do limite da morte, inventaram a música eletrônica, como algo que permite a eles pararem diante de algo que faz, que os toca no corpo, de algo que vai ao encontro de um interesse corporal. Vamos botar o marca-texto aqui, um interesse corporal. Contemplemos isso quando a gente for pensar em novas soluções para a educação. E o bom para todos, aquela coisa de se você não estudar, isso não vai ser bom para você, todos têm que estudar, isso não convence. Não convence esses jovens. Eles são muito mais tomados por uma singularidade. Eles não, o todos, todo mundo, para eles, não é um argumento legítimo. Não faz sentido para eles, fazia para nós. Então, quer dizer, um aspecto de interesse corporal e de singularidade. Isso teria que estar presente nessa composição dessa nova bússola. Ai, que frio na barriga. Vejam isso. Põe um reparo nessa imagem. Esse moço está num penhasco, numa corda, que deve ser uma corda bamba, não sei o que tem lá embaixo, mas ele está ali se equilibrando. Quando eu dizia da quaresma como uma inscrição simbólica do limite e da morte, em não havendo, por exemplo, essa força nesse rito social, olha o que eles fazem hoje. Nós precisamos encontrar limite. A gente vai buscar isso de alguma maneira. E não encontrando isso numa coerção social para todos, cada um vai buscar isso à sua maneira. Esse daí encontrou dessa forma. No esporte radical, no enfrenta, você imagina, tenta se colocar no lugar, nesse lugar. Eu vou fazer isso por um segundo e já vou sair, porque você imagina o que é sentir esse cara a cara com a morte. E, infelizmente, alguns ficam perdidos nisso. Não voltam para contar a história. Então, daí a importância de a gente entender por onde é que eles estão caminhando, para a gente poder falar a língua deles, para a gente poder falar algo que possa trazer algo que possa ter esse mesmo efeito de orientação para eles, sem que eles tenham que necessariamente pôr suas vidas em risco, né? Mas então a busca de um limite, de um enfrentamento com a morte, é outro elemento que, em não estando presente no contexto geral, será buscado singularmente, em expressões que, evidentemente, eles vão compartilhar com amigos. Esse daí devia estar com uma turma, sei lá, pelo menos mais um ou dois ali para assistir, de plateia e tal, ou não, né? Mas não tem a ideia do para todos. E aí, em relação a isso, na página 27, o autor segue dizendo assim: podemos também aí notar novas tentativas diretas, e o aí eu remeto vocês a essa imagem anterior dos esportes radicais, de um exemplo, né, de esportes radicais. Aí vemos novas tentativas diretas nesse caso quer dizer fora da palavra, tentativa de apreender o real do corpo e da morte, em uma sociedade que desritualizou, que a desritualizou e que não oferece mais elucubrações coletivas sobre os limites e sobre a morte. Eu estou colocando aqui as palavras do autor sobre o que eu acabei de comentar nesses dois últimos exemplos, né? Especialmente falando de limite da morte, especialmente a história dos esportes radicais. Considerando como é que eles estão vivendo neste mundo sem padrões, pergunto a vocês, caros educadores, qual pode ser a nossa bússola na educação? Insisto, se o mundo mudou, como é que nós queremos obter sucesso e não fracasso escolar, agindo como se o mundo não tivesse mudado
e como se a relação dos jovens com o saber e com a vida fosse exatamente a mesma de 40 anos atrás. Qual pode ser a bússola da educação?